Olá, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos iniciar a nossa transmissão aqui, uma segunda-feira, um tempo gostoso aqui em Brasília. São exatamente 22 horas do dia 19 de dezembro e hoje, conforme o prometido, nós iremos iniciar aquele tema sobre homossexualidade que na transmissão passada não deu pra gente concluir, mas hoje vai sair. Deixa eu só compartilhar aqui na minha página a transmissão para que a gente possa iniciar com tudo. Pode ser que na maior parte aqui do que eu irei falar você não tenha ouvido ainda sobre esta ótica, justamente o porquê que eu estou fazendo essa transmissão, justamente porque eu quero entrar nessa. Hi Andrei Sponovic, how are you my friend? Looking forward to see you soon. Wait me there. January. Good news I have to you. Nós temos aqui Caroline, está nos assistindo, Thaís, o Alan. Amanhã eu tenho um jantar na casa do Alan. Ei, tô na expectativa, hein? Juntamente com sua esposa Maria. Um grande abraço para você. Minha mamãe Márcia está assistindo. Meu amigo Daniel, Danny Boy, está aí ansioso para ir para a Austrália, né? Conhecer a Aussie Land. É isso aí. Olha só, conforme vocês vão falando aí, agora eu tô na câmera de selfie, vai dar pra gente interagir um pouco. Então, eu já quero iniciar aqui abordando o tema do sexo, para a gente caminhar na elucidação do tema, para a gente chegar então na homossexualidade. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender é que o sexo ele é uma necessidade de morrer, basicamente. Você vai entender isso ao longo. Então eu quero repetir, o sexo é uma necessidade da morte, é uma necessidade que o seu organismo tem de morrer. Até porque tudo que nós compreendemos como existências dos seres humanos, todo ser humano ele partiu de um sexo. A gestação que vai gerir uma vida, ou que já está gerindo uma vida, ela foi antecedida por uma relação, uma cópula, cópula ou cúpula, não sei como fala esse tema no acentuado, e foi através de uma relação sexual. E é interessante que o nascer, como eu digo até no meu livro, é já o iniciar do morrer. E nós temos que entender que juntamente com o nascimento, nós temos na outra via do nascimento a morte. A morte ela é algo necessário, ela é um futuro que você não pode se livrar dela, todos nós iremos chegar lá, porém, essas duas vias da vida, vamos dizer assim, que existem como possibilidades, que é o nascimento e a morte, elas são frutos do sexo. Então o sexo é essa potência em que dá origem a uma existência, a qual essa existência ela terá um início, ela terá um meio e também ela terá um fim. Quero ler aqui uma passagem que começa lá no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 27 e 28, que diz assim. Gabriel, um grande abraço para você, vi aí que você entrou. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, 2, multiplicai-vos, 3, enchei a terra, 4, sujeitai-a, 5, e dominai-a sobre os peixes do mar. Repetindo, frutificai-a, 1, multiplicai-vos, melhor dizendo, 2, enchei a terra, 3, sujeitai-a, 4, e dominai sobre os peixes do mar, 5, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que moves na terra. Esses 5, eu chamo de 5 poderes que Deus dá à sua criação prima, que é o homem, que é esse fato do homem poder frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Nós temos que fazer uma diferença entre a multiplicação da divisão. Por exemplo, toda vida, eu já disse aqui, dos seres humanos, ela foi precedida por uma relação sexual. Porém, não são todas as formas de vida que vêm de sexo. Por exemplo, nós temos as amebas. As amebas,
elas podem se multiplicar, enquanto existir comida para elas se alimentarem, elas podem se dividindo e assim se multiplicando. Porém, dividir é diferente de frutificar. A ameba, por exemplo, um ser unicelular, ele vai se alimentar a ponto dele ficar grande demais, e a partir do momento em que ele fica grande demais, ele se divide, e aí já é um ser que já não é mais unicelular, já são duas células, e essas duas células irão se alimentar e crescer, e aí então irão se dividir em mais duas, respectivamente, cada uma. Ou seja, nós temos aí no reino microscópico, vamos falar assim, seres unicelulares ou organismos que se dividem enquanto existir comida, enquanto existir um ambiente onde eles possam se alimentar e assim prover a sua potência de vida, eles irão se dividir e assim se expandir. Porém, o homem é diferente. O homem ele recebeu uma ordem, vamos dizer assim, que é até óbvia, da criação, que é a frutificação. E frutificar é diferente de dividir. E é interessante que, enquanto houver um organismo onde nós possamos ter uma plataforma de vida, aquilo que precisa daquele organismo irá se alimentar daquilo. E aí é onde eu entro, por exemplo, na nossa relação usual como seres humanos. Enquanto existir o desejo da cúpula, enquanto existir o desejo do sexo, enquanto nós ainda experimentarmos todas as interações que estão à nossa volta através dos nossos sentidos, nós iremos consumir isto, a ponto de que principalmente a nossa libido ela é atiçada pelo olhar. Você olha, você deseja, você comensura. Pode vir aí também depois o tato, um toque que lhe desperte uma área exógena, vamos dizer assim, uma área onde vai dar uma excitação ou um iniciar para que você possa pensar da possibilidade do sexo, vamos dizer assim. Porém, na concepção da vida, para nós seres humanos, o sexo ele foi o que nos precedeu, foi o pioneiro, né, de tudo. Então, a partir do sexo, nós damos início a duas dicotomias da vida, o nascimento e a morte. E é interessante que, para os seres humanos, o sexo ele deveria ser fruto de amor, porque quem faz sexo para consumir o seu parceiro, quem faz sexo para consumir as voluções, as intenções, os desejos, a imagem até que você tem do seu cônjuge, seja o homem para a mulher para o homem. Eu vou entrar ainda na parte dos homossexuais. Nesse sexo você está consumindo todas as pulsões ali em que estão disponíveis para você perceber. De modo que a cada casal é subjetivo o sexo, a ponto de que eu não posso chegar para um casal e falar assim, vocês têm que fazer sexo dessa maneira. Não, o sexo ele é subjetivo a cada casal, é uma intimidade, é o mais alto grau e ponto de intimidade que dois seres podem se encontrar nessa situação de cúpula, vamos dizer assim. E aí, nesse ramo do amor, que eu já estou entrando aqui, saindo da parte da biologia, nesse ramo do amor, o sexo ele deveria ser fruto de amor, ele deveria ser fruto de consciência, ele deveria ser fruto de respeito, de igualdade, de cuidado, até porque é a partir do sexo que nós podemos dar início às duas vias de dicotomia da vida, que é o nascimento e que é a morte. Então, se o sexo fosse tratado desta maneira, eu creio que nós atrelaríamos antecipadamente uma responsabilidade a esta atitude. Nós não olharíamos somente para o sexo de modo reprodutivo, de modo para postergar a nossa linhagem. E aí, chegando no ponto em que eu queria, o sexo ele é uma pulsão, onde quando nós nos limitamos, ou nos dispomos, melhor dizendo, a consumirmos essas pulsões, seja por vias concretas, onde nós usamos nosso corpo, ou por vias de sentidos, onde nós olhamos e comensuramos na nossa consciência tal
atitude, esse sexo, ele vai essa pulsão, melhor dizendo, sexual, ela vai nos tomando conta a ponto de que ela passa até o filtro do nosso consciente para entrar na nossa subconsciência, de modo que se nós não olharmos o princípio mor dessa atitude, desse fluxo, nós iremos ser domados por uma cultura que irá nos reger baseada no sexo. A prova disso é para quem viaja um pouco aí. Eu vi aí que o Jobert, um dos grandes amigos e um dos grandes profissionais que eu tive na minha vida, que me ensinou bastante nessa área de venda, nessa área comercial. Ele é um gerente de uma multinacional, viajou aí para a França, para a Europa. Tem um Tony Meirelles que estava na Suíça também, já viajou bastante, estava nos Estados Unidos, Holanda, se eu não me engano. Quando a gente viaja, a gente percebe qual é a pulsão que toma conta do Brasil. E essa pulsão no Brasil é uma pulsão sexual muito forte. Parece que as músicas, a arte daqui, a arquitetura é meio que baseada nessa pulsão sexual, de modo que quando nós saímos do país, nós podemos perceber que existem culturas que não são dominadas por essas pulsões. Porém, quando nós voltamos para o Brasil, nós percebemos que aqui parece que a sexualidade pulsa, até porque as nossas maiores festas que nós temos, as festividades culturais, são todas baseadas na exploração do corpo. E indo mais à frente, indo para outro tópico, tem uma parte interessante em que Jesus ele cita em Lucas 20, versículo 34 ao 36, que eu quero ler para vocês, que ele diz assim, ó: E respondendo-lhe Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição de dentre os mortos, nem hão de se casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo os filhos da ressurreição. É interessante como aqueles que deveriam ter uma exegese do texto e uma hermenêutica a respeito dessa fala de Jesus, eles poderiam ter isso de forma tão clara para repassar aos que não entendem um pouco da revelação, ou dos escritos, ou da construção histórica e cultural. Aqui nós temos uma verdade biológica. Como eu disse para vocês antecipadamente, o ato de fazer sexo, ele nos entrega uma informação, que nós iremos morrer. O ato de praticar sexo é o ato da necessidade de um corpo que ele necessita de caminhar na linearidade para a decomposição. Até porque biologicamente isso é explicado. Porque nós temos os nossos progenitores. Por exemplo, eu tenho meu pai e a minha mãe. Biologicamente, eu sou mais adaptado ao ambiente em que eu estou imergido do que o meu pai e a minha mãe. A prova disso é que os jovens que estão aí sendo imersos nessa nova tecnologia, nesse novo mundo, nesse novo ambiente, na nova atmosfera, nessa nova biologia, nessa nova condição climática, nessa nova atmosfera, eles são mais adaptáveis do que os seus progenitores, porque a biologia e a genética, ela tem esse papel de fazer aquele que irá vir posteriormente seja geneticamente mais adaptável, ele seja geneticamente mais forte para suportar as mudanças, de modo que quanto mais ou maior for o tempo que eu tenho o meu progenitor vivo, mais demorada vai ser a minha adaptação. Agora, se o meu progenitor ele se finda, eu tenho uma informação, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma consequência de me adaptar ao ambiente de forma mais abrupta, de forma mais rápida, de forma mais intrínseca. Nós podemos até ver como, por exemplo, na vida social, filhos que saem da casa dos pais mais cedo, eles têm uma formação de personalidade mais própria para as intempéries do dia, para as ciclotimias da vida. Eles são mais fortes e mais aptos e mais adaptados. A prova disso é que os grandes empresários, as grandes marcas que nós temos no mundo, elas são dominadas por homens e mulheres que passaram por morte de pais, passaram por catástrofes, passaram por falências, de modo que a resiliência ela é a maior característica de um caráter dominante,
quem domina tem isso dentro de si. Então, seguindo a esta fala de Jesus Cristo, quando os saduceus que estavam interrogando, e os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, e nem que existia espírito ou coisas em outras dimensões, vamos dizer assim, para eles Deus estava lá na sua imanência e transcendência e assim, ponto final. Não se misturava com a criação. Porém, eles fazem um peguinha, vamos dizer assim, exemplificando o exemplo de uma mulher que casa com vários homens, casa com um, morre, e aí vem o seu irmão para sustentar a sua descendência e morre também, e vem o irmão, e acaba que essa mulher casa-se diversas vezes, e eles perguntam, tá, e na ressurreição, ela vai ficar com quem? Ela vai amar quem? O seu primeiro marido ou o sétimo? E aí Jesus olha para eles e diz assim, será que vocês não sabem que na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, porque aqueles que são dignos de estar no mundo vindouro, eles não vão se casar porque já não podem mais morrer. E isso é uma informação muito forte, porque se nós pegássemos seres que vieram à vida sem ter que passar pelo sexo, vamos dizer que biologicamente, filosoficamente ou logicamente esses seres não teriam que passar pela morte. Se nós tivéssemos seres que vieram à vida sem ter que passar pelo sexo, pela consequência do sexo, esse ser ele não precisaria morrer, vamos dizer assim. Sasha, oh my friend, how are you? Acabou de entrar aqui um alemão que joga bola demais. Joguei com ele ano passado no Albany Creek. Sasha, how my friend? I miss you. Hope to see you soon. Next year. January will be there. Então, continuando aqui, não poderia deixar de saudar o Sasha. Esses seres mortais, eles necessitam do sexo até para sua pulsão e para manutenção da sua espécie. Porém, como eu disse nos minutos anteriores, nós temos as amebas que se dividem, mas não frutificam, e nós temos os seres humanos que foram dado uma ordem a eles, inconscientemente, vamos dizer assim, ou conscientemente, para eles frutificarem. E essa frutificação, ela não seria feita de modo de divisões unicelulares. Essa divisão ela é feita através do ato sexual. Então, o ato sexual ele significa muito mais do que manutenção de uma espécie. O ato sexual ele premedita uma troca de valores, ele premedita uma junção cultural, ele premedita uma confiança, ele premedita uma síntese hormonal, ele premedita uma escolha, ele premedita uma renúncia, ele premedita uma confiança. Então, em si, o ato sexual ele significa muito mais do que essa nossa cultura ocidental, a cultura brasileira, pode compreender ou compreendeu durante esse tempo. E é interessante que também eu quero ler aqui uma parte, se a gente compreender que as pessoas estando fascinadas e obcecadas pelo conceito da imortalidade, se nós analisarmos todas as culturas que têm esse desejo da imortalidade, eles têm o desapego sexual. É impressionante. Você pode ver aí os monges, por exemplo, quando eles têm um voto celibatário deles, eles não têm essa opção sexual dentro deles, até porque eles querem alcançar a transcendência e, de algum modo, a preparação para a imortalidade da alma. Então nós percebemos culturalmente culturas onde elas querem acessar a imortalidade, ou religiões que pregam uma imortalidade, elas tratam o sexo de outra maneira. O sexo não é tratado só como pulsão para início da manutenção de uma vida. Bronte, hi my friend, how are you? A Bronte aqui também entrou lá de Caboolture, onde eu morei, minha irmãzinha australiana. Em breve nós iremos nos ver. E é interessante que, se nós notarmos esse traço cultural, nós também podemos perceber que o ato sexual ele começa com um ato voluntário, mas ele não termina também com um ato voluntário. Nessa decisão que você tem para o sexo, aqueles que entendem que o sexo tem que ser premeditado por todas essas variáveis que eu disse, ou o sexo tem que ser feito com realmente amor e consciência,
nós notamos que o sexo ele se inicia com um ato voluntário, mas quando ele termina, ele termina em um ato involuntário. E eu quero explicar esse modo porque quando você se entrega à satisfação do próximo, quando o sexo ele não é simplesmente por uma descarga orgânica, porque existem homens e mulheres que fazem sexo somente por uma descarga orgânica, a ponto de que eles têm um cônjuge somente para desaguar, somente para descarregar, e a satisfação dele. Ele começa a cúpula, ele começa o ato, a ponto de que o quão mais rápido ou o quão mais profundo ele puder atingir o seu êxtase, o seu orgasmo, seja o que for, ele está satisfeito. Agora, quando você inicia o sexo a ponto de que você se anula para satisfazer o próximo e assim, consequentemente, isso se torna uma fusão nuclear, uma fusão de consciência, de modo que esse ato sexual, ele se inicia como se fosse a criação, em Deus dizendo assim, haja luz. Você está entendendo? É como se nesse ato você pudesse dizer assim, haja filhos, haja família, haja cultura, haja proteção, haja valores, haja caráter, haja respeito, haja solidariedade, haja. Já pensou se todos os atos sexuais fossem tratados dessa maneira? E é interessante que eu estava falando ontem com um amigo meu, a mulher ela é um ser psíquico. Nós temos que compreender as mulheres de modo que o homem ele é muito mais instintivo, muito mais animal, muito mais terreno. Para o homem fazer sexo basta tocar em uma parte onde ele sente excitação ou ele consumir com os seus olhos, pronto. Ele já está pronto para o ato, agora a mulher não. Para a mulher fazer ato sexual ou praticar o sexo com o seu amor, com o seu cônjuge, seja o que for. Por exemplo, se o sexo for 7 horas da noite, o processo se inicia às 6 horas da manhã. E a mulher, se 5 horas da tarde ela foi acometida de uma ciclotimia, de uma decepção, de uma alteração de humor, de uma decepção, pronto, já não vai ter o sexo da maneira em que ela sonha, em que ela desejava, porque a mulher é esse ser psíquico. O sexo para a mulher é como a construção de uma casa, tem as etapas, tem um alicerce, tem um acabamento, é uma junção, de modo que o homem, quando ele entende isso, o sexo não se torna só uma prática, o sexo se torna uma cultura. O sexo se torna uma cultura. De modo que o sexo ele significa algo que eles são. O sexo não é só um resultado do que eles são. O sexo significa. E Jesus, dizendo que na ressurreição não haveria sexo, eles não iriam se casar, é porque na ressurreição nós seremos imortais. E imortais eternos não precisam da pulsão sexual para dar início à dicotomia da vida, que é o nascimento e a morte, porque o tempo não irá mais operar em nós, de modo que nós, seres eternos, não precisaremos do sexo como significação da existência, até porque a consciência não tem sexo, de modo que nós seremos consciências plenas, e estas consciências plenas não precisam do sexo para postergar uma descendência. Elas não precisam do sexo para frutificarem em um ambiente de modo que o vosso sobrenome, a vossa cultura seja mantida, né, sobre aquela região. Então, passando por todos esses tópicos que eu falei, eu gostaria que vocês interagissem. Eu estou ouvindo aqui a Sirlene falando comigo, o Guilherme Bueno acabou de entrar, a Cláudia Santos está aqui, a Vanessa Magalhães está nos assistindo também. Passando esses pontos, nós também temos que entender que a vida ela não é uma junção e uma divisão de genes ou uma divisão de informações. A vida é uma combinação de diversos fatores. De modo que eu estou aqui, um ser concreto com 27 anos,
filho do Ribamar e da Márcia, mas hoje eu sou resultado de uma prática que meus pais tiveram. Eu sou resultado porque de alguma maneira, em algum modo, em alguma situação eles decidiram se entregar um para o outro. E seja planejada ou não essa cúpula, seja planejada ou não essa gravidez da minha mãe, eu nasci em um ambiente onde eu não estava presenciando enquanto meus pais estavam no ato sexual, mas eu nasci presenciando o significado daquilo que resultava em sexo. Eu não olhava só os meus pais como seres orgânicos que precisavam manter a espécie e a sua prole praticando atos sexuais. Não, eu sempre olhei a significação daquilo que eles significavam um para o outro. E é interessante que, para ver essa combinação, nós produzimos cópias. Mas essa cópia que nasce a partir do sexo, ela nasce com uma individuação onde ela tem informações do pai, da mãe, porém ela ainda ganha uma personificação única, ela ganha uma identidade a ponto de que ela recebe a cópia genética, mas ela não recebe a cópia consciente. Ela se individualiza em sua consciência, ela se individualiza no seu caráter, ela se individualiza na sua personalidade. Agora, se essa criança, enquanto ela estiver nesse processo de individuação, ela estiver num ambiente onde o sexo é tratado com imoralidade e onde o sexo não é claro para ela definir e significar de que aquilo é fruto de um amor, o caráter desta criança ele irá crescer com diversas idiosincrasias. Essa criança irá crescer sem poder discernir concretamente o que de fato existe, porque o seu próprio significado de existência ela não consegue discernir. Então é por isso que quando nós temos que tratar deste assunto, esse assunto tem que se tratar seriamente. E também é interessante que quando você tem um ser que doa a informação, você tem um outro ser que recebe a informação, mas também não está isento de doar essa informação. E é necessário que no momento em que, por exemplo, a minha mãe ela entrega o ambiente para a formação da vida e o meu pai entrega a informação, nesse processo em que minha mãe está me gerando, ela está morrendo. E enquanto eu estava sendo gerado dentro dela, eu estava também em processo de morte, porque eu estava em processo de oxidação. Então ambos, tanto a minha progenitora quanto eu, que era o feto na barriga dela, estávamos caminhando para a oxidação e para a morte. Ou seja, o sexo ele conseguiu dar início a uma vida que iria nascer, e que já estava ali sendo vida, e conseguiu dar início a um processo onde aquilo iria resultar em uma morte. Então, olha o tanto que é sério um sexo. O sexo ele não é só descarga emocional e descarga orgânica. Então esse é o principal motivo por que Cristo entrega aquela informação, porque ele entrega uma informação que estava biologicamente milhares de anos à frente do que aquela cultura podia ou poderia compreender. E já entrando aqui, fazendo a conexão para a parte final da transmissão, a segunda metade, nós estamos analisando o sexo, estamos analisando que o sexo ele é produto e é resultado de uma necessidade de morte, de uma necessidade de manutenção da espécie, mas o sexo tratado além da biologia, ele é uma pulsão e uma junção de duas consciências. E nós temos uma palavra que é usada por Paulo, uma palavra grega cujo nome é porneia ou forneia, onde essa palavra ela delimita o significado de imoralidade da soma. O que é soma? Soma é uma palavra de conceito grego e paulino, de Paulo, o apóstolo Paulo, em que
Paulo, ele era um judeu. E para o judeu, nós não somos nós não temos um corpo, melhor dizendo. Nós não temos uma alma e nós não temos um espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, sendo este ser que você está vendo um ser trino. Só que na cultura grega, nós vemos isso em Platão, nós vemos isso em Aristóteles, em Descartes, seja quem for, os filósofos que foram influenciados por essa cultura grega, nós temos uma cultura helênica. E como essa cultura helênica? Essa cultura helênica ela é dicotômica, aonde ela biparte o homem físico daquilo que nós chamamos de metafísica, vamos dizer assim. O corpo do homem está aqui, mas a alma dele não faz junção com o corpo, ela está além e nem se comunica com essa matéria. Porém, Paulo, falando aos coríntios, que eram gregos, ele usa essa palavra soma, delimitando que a junção do espírito, da alma e do corpo, que é a verdade das escrituras, que elas entregam que o homem é essa quantificação de espírito, de alma e de corpo, ele usa essa palavra soma para delimitar isso que você está vendo, para delimitar essa junção, para delimitar essa síntese. E é interessante que quando ele usa a palavra porneia, ele está dizendo que a porneia é uma deturpação do soma. Então a porneia é uma deturpação da síntese do homem, ou seja, é uma deturpação tanto espiritual, é uma deturpação tanto na alma, no coração humano, e é uma deturpação também corporal. E aí então, a partir desse conceito que nós temos que estudar e notar, as falas de Paulo, que são muito usadas aí para combater os homossexuais e incitar a cultura homofóbica, porque nós temos 5 sentidos para perceber tudo. Eu digo que as mães elas têm um sexto até. E esses 5 sentidos que nós temos para perceber tudo, nós consumimos a existência através desses 5 sentidos. Aquilo que eu olho, por exemplo, que eu vejo, a minha visão, ela está entre 2 frames, que são o frame infravermelho e o frame ultravioleta. Eu não consigo discernir um objeto, uma luz, um espectro de luz, além desses 2 frames, por exemplo. Agora, aquilo que eu estou olhando aqui como branco, por exemplo, ou como marrom, ou como preto, não significadamente tem que ser preto e marrom só porque eu estou dizendo. Eu dou vários exemplos, por exemplo, que aquilo que eu estou enxergando, você que está me enxergando aqui, você está enxergando um corpo, uma carne, uma pele, um nariz. Mas se você tivesse uma visão de raio-x, você não enxergaria o tom da minha pele, nem a minha barba, nem os meus dentes da maneira que você está enxergando. Você enxergaria aqui a minha composição óssea. Então, na existência nós temos várias óticas. E cada ótica ela é enxergada a uma maneira em que esta maneira ela não altera aquilo que de fato é. E eu espero que você possa ter me compreendido nisso que eu disse. Ou seja, alguém pode me olhar e dizer assim, não, o Danilo ele é negro, o Danilo tem barba. E alguém com um olhar ultrassônico diz, não, eu não estou olhando a barba do Danilo, eu estou olhando as composições moleculares dele. Mas a identidade do Danilo não é alterada por aquele que me olha sendo negro ou por aquele que me olha em uma visão ultravioleta, ultrassônica, por exemplo, melhor dizendo. Então, o que isso tem a ver com os 5 sentidos? Esses 5 sentidos são o filtro e as nossas limitações daquilo que nós podemos explorar. Então, tudo que nós podemos explorar passa por esses filtros. De modo que a ética e a moral, ou o meu conceito de princípio, eles têm que estar atrelados a algum sentido meu. Por exemplo, Jó ele diz no seu livro que ele fez um acordo com os seus olhos para não cobiçar mulheres. E você pode estar casado, por exemplo, você pode fazer esse acordo de não cobiçar mulheres com os seus olhos. Você pode fazer acordo com o seu tato de não tocar um corpo alheio em sedução, em fidelidade à sua mulher, por exemplo. Você pode fazer um acordo com seus ouvidos, com seu sentido de ouvir, de não escutar fofoca, e pode fazer um acordo com o seu paladar de não experimentar peixe, por exemplo.
Então, as limitações do sentido somos nós que colocamos. De modo que, através dessa experimentação, se você deturpa a sua existência e o ser que você é ao princípio daquilo que rege a humanidade, que é o amor, você está cometendo uma imoralidade ou uma deturpação do soma, por exemplo. Quer ver? Vamos supor que o nosso nariz, o nosso olfato seja para aspirar e respirar oxigênio, gases para manutenção da vida. Porém, você pode usar o seu olfato para cheirar pó, cocaína, por exemplo. Você está deturpando um princípio de um sentido. Você está aniquilando o seu corpo de forma biológica e orgânica. Então, quando Paulo ele vai falar para os de Corinto, ele vai falar para os gregos a respeito da porneia, que era a imoralização, ele estava se arremetendo à parte sexual, porque para o grego o sexo era tão normal quanto beber e quanto comer. Se você está com sede, beba água até se saciar. Se você quer fazer sexo, faça sexo com quem for, à luz do dia, com meretrizes, ou com sua esposa, ou com suas escravas, a hora que você quiser. Você tem que saciar o seu corpo. Então Paulo, quando ele entra nessa cultura, e principalmente ali na cidade de Corinto, que é uma cidade portuária, era uma cidade onde passava milhões e milhões de pessoas para desembarcarem e embarcarem. Era uma cidade onde, se você estuda um pouco ou já viu longa-metragens que falam dessa época, você vê ali que um marinheiro que está 8 meses em alto mar, 6 meses em alto mar, ele está com a necessidade de descarga sexual tão forte que a primeira coisa que ele faz quando ele chega num porto é visitar um bordel. E você vê que, né, naquela época nós tínhamos práticas das mais horrendas possíveis. E para piorar e alarmar a situação, você tinha uma deusa grega ali, que é a deusa Afrodite, que ela tinha um templo suntuoso, por exemplo, até em Éfeso, aonde os adoradores dessa deusa iam a este templo fazerem sexo, porque era através do sexo que eles cultuavam e adoravam a deusa Afrodite. Então imagina Paulo entrando em uma cultura dessa, em uma consciência dessa, e Paulo escreve uma carta de recomendação à igreja de Corinto. Paulo não escreveu essa carta dessa maneira que eu estou te falando para tudo e todos, direcionada. Aqui eu tenho pessoas da Austrália, eu tenho pessoas da Alemanha, eu tenho pessoas da Itália, eu tenho pessoas de Tocantins, de Anápolis, de Brasília. Não, Paulo ele destinou uma carta a um público. Então, quando ele está falando ao povo de Corinto, ele está falando a respeito dessa deturpação do soma, do corpo, dessa síntese de quem nós somos. E então o soma ele usa o ambiente para experimentar aquilo que ele é, aquilo que ele tem dentro de si. Porque o ímã, por exemplo, ele é um metal, então ele só consegue atrair metal. E então o nosso soma, por exemplo, quando ele já está desmoralizado, quando ele já está deturpado, ele vai procurar deturpação. A prova disso é que, por exemplo, quando Judas cometeu a traição na troca das 30 moedas para entregar Jesus, João mesmo diz que ele não foi ladrão só porque ele trocou aquelas moedas, ele já era ladrão porque ele já furtava. Ou seja, nós temos um solo onde embaixo do solo nós temos uma semente. É como se fosse no nosso corpo aqui, na minha consciência, já tem uma semente, porém, só no momento em que essa semente sai para fora como um broto, que os outros conseguem ver que aquela semente gerou um broto. Ou seja, o pecado, quando nós enxergamos um pecado cometido, aquele pecado só foi externado para fora porque o desequilíbrio já estava dentro daquela consciência. E indo mais adiante nisto, você tem Paulo falando aos romanos também, ali no capítulo 1, onde é usado só para falar dos homossexuais. Paulo ele está usando naquele capítulo toda a sua retórica, o seu conhecimento, para falar a respeito do culto ao próprio corpo, o culto a si,
a auto-idolatria, a idolatria egocêntrica, de modo que a partir do momento em que eu me tenho como filtro da existência, tudo que eu consigo perceber é deturpado, porque o que nos dá sentido à existência é o próximo. O que nos dá sentido à existência é amor ao próximo, é a solidariedade ao próximo, é o espírito empático ao próximo. De modo que quando eu anulo esses sentimentos de empatia, de altruísmo, de solidariedade, de respeito e passo a gerir a minha vida nesse egoísmo, neste culto a mim mesmo, eu passo a ter uma noção até da criação deturpada. Porque eu parto de um princípio em que eu sou o início e o fim de todas as minhas análises morais, éticas, cosmológicas, transcendentes, sobre a divindade, sobre seja o que for, casamento, sobre filhos. Então, a cultura dos romanos, ela estava desta maneira. Então, quando Paulo ele vem acusando esse culto ao próprio corpo, ele vem acusando essa imoralidade, aonde o sexo ele era satisfeito à maneira que queria, a violência era satisfeita à maneira que queria. Ele diz ali que até aqueles que estavam com as suas pulsões heterossexuais, vamos dizer assim, eles estavam trocando o uso natural. O que é o uso natural? É o uso biológico natural que nós temos da formação de um par, por exemplo, que é um homem e é uma mulher. Simples. Então ele diz que estavam trocando esse uso natural para entregarem-se aos seus devaneios. De modo que eles fizeram do corpo, das necessidades, a própria necessidade de o adorá-lo. Então, se eu estou com vontade de transar, se aparecer, eu sou um romano, aparecer um cachorro, eu transo com um cachorro, eu transo com uma mulher, transo com um homem também. E aí nós tínhamos ali nos bordéis, até nas salas imperiais, nas salas de banhos romanas, que eram muito famosas, que eram piscinas grandes, que eram quentes, que ali entravam homens, mulheres e tinham surubas, orgias, bacanais. E aí você note que com essa entrega a esses desejos sexuais, você tem até uma desproteção da higiene sexual, iniciando-se assim uma proliferação de DST, uma proliferação de AIDS, gravidezes ali que poderiam não ter sido planejadas, mulheres que poderiam ter filhos e nem saber quem eram os seus pais, e aí de repente a criança cresce sem ter uma figura paterna, e isso já afeta na construção do caráter, na construção da personalidade, na aquisição de uma disciplina, e aí você já vai tendo uma construção de uma sociedade um pouco desequilibrada, que isso vai desencadeando, e assim nós podemos chegar a um cataclisma onde pode ser até irreversível a restauração ética e moral desta sociedade. Então, nós temos ali Paulo falando a respeito da consciência daquele povo. E aí, me vem, agora preste bastante atenção, nós temos aqui 44 minutos já de transmissão, onde vem os religiosos que primeiro eles citam Levítico 18 e 19 para falar a respeito dos homossexuais. E se você é um homossexual, você pode ter absoluta certeza que aqui você está protegido. Eu já tratei, vamos dizer assim, não que o homossexualismo é uma doença, eu vou explicar isso no vídeo, mas já tratei homossexuais que estavam com traumas dos pais, traumas dos pastores, dos líderes, traumas da sociedade, a ponto que depois que eles tiveram contato comigo, eles conseguiram encontrar paz, porque eu não passei nada para eles além do que Cristo manifestou assim em vida e nos ensinou. Então, voltando ao assunto. Eles usam Levítico 18 e 17 para falar dos homossexuais. Porém, se você quer usar o arcabouço de Levítico, que é um conjunto de leis, usa tudo. Usa para o fato de que quando sua mulher menstruar, por exemplo, ela está impura, você tem que mandar ela para o arraial, e tudo que ela tocar vai estar impuro também. Coloca também no arcabouço aí de Levítico também o fato de comer camarão, melhor dizendo. Coloca aí no arcabouço aí para você guardar o sábado. Coloca no arcabouço aí para você ainda espiar, cortar
carneiro, cortar cordeiro. Porque se você pega Levítico, você anula a obra de Cristo. Você tem que entender que Cristo é o cumprimento de tudo aquilo. Então, se for para pegar Levítico, pega todo. E hoje, no século XXI, é impossível viver aquela ótica. Tem até um jornalista ateu que ele fez uma sátira, vivendo aí um mês sobre a interpretação do Antigo Testamento. Ele fez uma chacota dos evangélicos e dos judeus e dos católicos, pegando as leis sanitárias, as leis agrárias, as leis morais de Levítico, por exemplo, Deuteronômio. Se você apanhar a lenha no sábado, você vai ser apedrejado. Para expiar o pecado, você tem que ir ao sumo sacerdote, entregar uma oferta, e cada homem valia um tanto, criança valia outro tanto. Então, pulando essa parte, nós temos Cristo. Chave interpretativa, minha chave hermenêutica da vida. O que Cristo falou disso? Será que não tinham homossexuais à volta de Cristo? Será que não tinham gays que andavam com Cristo? Será que não tinham gays no mundo? E aí Cristo ele não se arremete, não se atreve a pegar esse assunto como primo. Cristo ele pega a consciência para falar a respeito. Cristo ele ensina um evangelho que entra primeiro na consciência humana para depois se manifestar em obras. Então é por isso que você vai ver Cristo falando de ódio, Cristo falando de amor, Cristo falando de inveja, Cristo falando de solidariedade, Cristo falando de coisas óbvias. E aí então pegam as passagens de Paulo para recriminar os homossexuais. E aqui nós temos que ter um conceito de que, primeiramente, nós podemos ter homossexuais que são, na verdade, traumaguetizados. Como assim? Eu digo a exemplo de meninas e mulheres que já vieram até mim, que foram estupradas quando eram crianças, foram aliciadas, foram violentadas por seus padrastos, pelos seus tios, por homens que abusaram das vossas inocências. E aí então, quando elas se entenderam por mulheres, elas viram que tinham nojo e aversão ao órgão masculino. Se você falasse de pênis para ela, ou ela visse a figura peniana, para ela era pior do que voltar àquela época. Então, a partir do momento em que essa menina cresce, estou pegando o caso das meninas, ela vê que ela tem aversão a pênis, mas ela também tem uma carência hormonal e sexual. E aí é onde entra uma amiga, e é onde entra uma pessoa que dá um carinho para ela, que dá um conforto, que respeita. E aí então ela entende que para ela ser feliz, para ela se relacionar, ela tem que, ela vai se relacionar com o averso da figura peniana. E aí então onde ela se casa ou namora ou se entrelaça com uma pessoa do mesmo sexo ou uma outra menina. E aí quando o pastor evangélico, principalmente, ou missionária, ou seja qual for o público da religião, olha isso, já fala, tá no inferno, é demônio. E aí essa menina entende que é demônio mesmo, e ela vai para a sessão do descarrego, e ela vai para a reunião de oração, e ela lê Salmos 91, lê Salmos 23, faz jejum, engole óleo, está entendendo? Assiste seminário, é exposta na congregação, faz de tudo, e daquilo não sai de dentro dela. Porque não entenderam o que ela passou. Desprezaram o ser que sofreu todos aqueles abusos. Eles não entendem que até a situação dela não é uma situação onde significa quem ela é uma situação que é resultado de traumas que ela teve. E aí é onde dizem, não, se você não se arrepender, Deus vai te matar, Deus vai te castigar, Deus vai te mandar para o inferno. E eu te pergunto, se tu tivesse um filho nessa condição, você tinha coragem de condenar ele? Você tinha? E segundo ponto, nós temos aqueles que são induzidos ao homossexualismo. Esse fato que eu falei das meninas, nós temos também o caso dos homens, por exemplo, que eles podem ser induzidos. Eu dei um exemplo, vou dar outro exemplo. Eles podem ser induzidos a que ponto?
nós desprezamos a gestação no ponto de que nós não entendemos que lá dentro já tem uma vida sendo criada e uma consciência sendo formada. A prova disso é que Jesus, com 6 meses, batizou João Batista. Jesus, com 6 meses, já estava realizando milagre dentro do ventre de Maria. Então, quando nós temos a mulher tem um feto dentro de si, esse feto ele não só se alimenta de sangue, de água, de sais minerais que vêm pelo cordão umbilical e de oxigênio. Muito mais do que isso, ele se alimenta de pulsões, de energias, de sentimentos. Ele se alimenta de melodias, de músicas, ele se alimenta de tudo em que ele está ambientado. E esse ser ainda que está lá, esse feto, ele não tem uma consciência para discernir, para filtrar e para dizer, eu não quero isso. Não. A mãe se sentiu brava, ele começa a receber essas toxinas dentro dele e ele não consegue discernir, mas ele sabe que isso é ruim. E aí esse feto vai ali se mexendo, ele vai se conhecendo, ele vai explorando, mas ele não consegue sair do ambiente, do útero ali, da placenta, para entender o que é o mundo. Então, nós temos exemplos de mulheres que querem ter filhos homens, e quando tem a notícia de que é uma menina, ela começa a não querer essa menina, a repudiar essa menina dentro dela. E a menina que está lá, ela sente isso. Da mesma maneira, nós temos uma mãe que quer uma menina e de repente tem um homem. E ela começa a rejeitar esse homem. Ela fica querendo menina, ela fez um enxoval para menina. Ela estava sonhando com a menina. Ela entrega informação que ela queria uma menina. E esse menino nasce nesse ambiente em que a mãe queria uma menina. E aí ele vai formando a personalidade dele desde criança, vai percebendo. E aí ele, como não tem maldade, quer agradar a mãe, quer fazer a mãe feliz, ele percebe isso e começa a imitar, ou ele já premeditadamente induzido a formações até genéticas para se parecer com a menina. Eu digo isso de casos que eu conheço. Eu conheço casos assim. O menino nasceu com aqui a bochecha rosadinha, a sobrancelha arcada, o olho bem meigo. Ele não tem essa parte do queixo aqui, da fronte masculinizada, é bem femininazinha, ele é todo delicado. E até a composição gestual dele, quando ele vai se movimentar, se expressar, é um jeito de menina. É porque a mãe dele queria menina e nasceu um homem. Então ele nasce nessa indução de modo que ele quer agradar a mãe. Ele até exclui a figura do pai para querer agradar a mãe. E ele vai nessa indução a ponto de que quando ele é criança, ele tem um experimento com um primo, por exemplo. Um primo inicia a percepção sexual dele através do ânus. E todos nós sabemos que o ânus foi feito para expelir, é órgão de excreção. Biologicamente ele foi feito, anatomicamente ele foi feito para isso. Porém, na penetração também é possível sim ter ereção. E os médicos explicam isso, os urologistas explicam isso. Eu não quero me ater a essa explicação biológica científica, mas ele tem a primeira percepção dele de prazer sexual através do ânus. E aí ele entende que é através do ânus que ele vai ter experiência sexual e prazer. Mas isso não afetou no caráter dele. Ele continua sendo, ou pode ser um bom cidadão, um bom filho, um aluno exemplar, como na maioria dos gays que eu conheço são bilíngues. Eu tenho gays da minha família, eu tenho gays que visitam aqui a minha casa. Eles são inteligentes ao extremo, eles são sensíveis, eles são solidários, são muito bem-humorados. Porém, se ele estiver num ambiente religioso ou de cultura judaica cristã, ele está com o demônio, você está entendendo? E ele não consegue interpretar isso. E eu tenho um outro exemplo ainda. Eu tenho um exemplo de um jovem que eu acompanhei muito tempo. Ele era criança e quando ele tinha algumas irmãs e o pai dele batia na mãe dele. O pai dele era muito mal, muito ríspido. E ele, criança, olhava o pai dele e dizia, eu não quero ser igual ao meu pai. E nós, quando nós dizemos à nossa consciência que nós não queremos ser como aquilo, nós expandimos quanticamente dentro de nós para ser o avesso, de modo que nós seremos o avesso igual.
Você está entendendo? O avesso igual. Então quando você olha alguém dizendo eu quero ser tudo que essa pessoa aí não foi, você vai ser igual a ela. O avesso igual. Porque seu subconsciente está programado a isso, mas você não consegue discernir. E voltando, ele olhando o pai dele disse, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual a minhas irmãs, eu quero ser igual à minha mãe, porque se a figura de homem que eu tenho é essa, eu não quero ser homem. E aí começou a pintar a unha, fazer sobrancelha, não que isso seja atitude de gays, mas ele começou a brincadeirinhas de menina, nunca gostou de esporte de contato físico, nunca gostou de confrontos, por quê? Porque ele tinha a imagem do pai dele de um agressor, ele tinha a imagem do pai dele daquele que fazia mal ao sexo feminino, logo então ele vai ser o avesso ao sexo masculino. E aí nós temos essas formações, eu dei aqui 4 exemplos. Quer saber um outro exemplo? Nós temos aqueles que nascem assim, não tem explicação, não tem, porque se homossexualidade fosse uma opção, muitos não seriam. Porque para um camarada hoje, no século XXI, assumir que é gay, ele tem que ser muito homem, tem que ser muito macho. Ele tem que ir contra o mundo mesmo. Mas eu estou dizendo homossexuais, não esses que fazem propaganda de suas condições ou de suas opções para estabelecerem uma ideologia nisso. Porque uma coisa é a homossexualidade, outra coisa é o homossexualismo. O ismo é a ideologia a uma condição ou opção sexual. Por exemplo, eu sou macho, mas se eu me tornar se eu ficar praticando machismo, eu estou trazendo uma ideologia, colocando o homem como centro e partindo todos os meus princípios a partir da figura masculina. Feminismo, a mesma coisa. Uma coisa é uma menina ser feminina, outra coisa é ela ser praticar o feminismo, ser feminista. Esse ismo que ela adiciona, ela passa a interpretar a ótica existencial a partir do sexo feminino. E aí nós temos, por exemplo, o cristianismo, o catolicismo, todos os ismos, né? Eles são ideologias que são fechadas, que já tem doutrina, já tem dogma, já tem cartilha, que você tem que seguir ela para ser aceito naquele meio. Porque se você não seguir, você é um anárquico, e um anárquico que merece punição. Então logo, quando nós temos o homossexualismo como defesa da imoralidade, aí é assim que as escrituras, e até Cristo, ele condena, mas ele não condena dizendo assim, ô homossexuais, vocês vão para o inferno. Não! Cristo ele manda a gente negar o si mesmo para o seguir. Esse si mesmo é incluído naquele que Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, que também é usado contra só homossexuais, mas quando Paulo fala que nem homicidas, nem beberrões, nem adúlteros, nem feiticeiros, ele coloca ali um checkmate para a existência humana, porque Paulo está colocando ali na lista todas as características da conduta humana caída, dizendo que ninguém é capaz de merecer o reino de Deus se não for transformado. Mas não, pegam só a parte que ele cita, os homossexuais não herdarão o reino de Deus. É herdarão, tá? Assim como um adúltero não tem como herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus é amor, e quem ama não adultera. Assim como o reino de Deus não é embriaguez, porque quem ama a própria vida anda lúcido, mesmo que ele queira experimentar ou ele queira saciar sua sede com bebidas alcoólicas, ele sabe a ponderação. Assim como também os feiticeiros não podem herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus é paz, não é cobiça, não é inveja, não é querer trazer a transcendência através de ocultismos, onde a consciência não é clara, onde não tem transparência, onde não tem a identidade mostrada da maneira que é. É preciso colocar arcabouços, é preciso colocar máscaras, é preciso colocar até desculpas, né, para exercer algo ruim com uma porta de fachada que aquilo seja bom. Ou seja, Paulo ele coloca tudo isso em um arcabouço. Então, quando nós temos a defesa de uma condição ou opção sexual como ideologia, Cristo ele condena, assim como também nós heterossexuais, eu sou hétero, se eu fizer da minha condição hétero, da minha opção hétero, seja o que for, uma ideologia, eu já adulterei o princípio de tudo.
Agora, é claro e fato que uma relação homossexual não tem como haver uma gestação ou uma fusão para iniciar a dicotomia da vida, que é o quê? Nascimento e morte. Então, é onde também os extremistas religiosos dizem que vamos colocar homossexuais numa ilha e deixar eles lá e voltar daqui a 100 anos, vão extinguir a espécie. Mas eles colocam no mesmo conjunto como se um homossexual fosse um mau caráter. E o reino de Deus, ele não é por sexualidades. Cristo falou isso, o reino de Deus é por consciência. Consciência. E aí, para eu encerrar, nós temos essa desculpa da extinção da espécie como propaganda de condição de que aqueles que assim o são não podem merecer o mesmo local que os religiosos merecem. Mas graças a Deus, né? Porque se eu fosse para o mesmo lugar que a maioria dos religiosos vão, que eu conheço, eu não queria estar lá não. Mas o que eu conheço de gay que está numa igreja evangélica, o que eu conheço de pastor gay, já veio aqui na minha casa, já falei com ele. Quantos? Já falei, assuma a sua condição, assuma quem você é. Mas não, tentou tratar aqueles traumas ou aquilo que ele vivia pela indumentária religiosa. E sabe o que ele fez? Casou. Casou pra quê? Não, eu vou curar isso casando. Aí já fez logo filho. Fez filho? Não, agora eu tô com filho. A sociedade não vai olhar pra mim como gay. Mas não conseguiu esconder de ninguém. E aí tá vivendo aí, vive de igual gato e rato em casa, brigando com a mulher, brigando com a esposa. Faz sexo com a esposa, mas não se satisfaz. Olha pra homens e tem excitação. Quantos gays eu conheço que estão principalmente em equipes de louvor? Porque parece que é onde mais nós temos homossexuais nas igrejas evangélicas. Porque quanto mais você reprime, tudo que reprime se expande ocultamente. Tudo que você reprime, você desmoraliza. Cristo é liberdade. Cristo é liberdade, o Evangelho é liberdade. E aí, tem esses que estão nas igrejas evangélicas exercendo ministérios de louvor e pregam, e nós sabemos que são gays. Alguns namoram, outros casaram, são gays, mas não podem assumir. Por quê? Porque se assumirem vão perder todo o prestígio, vão perder as posses, vão perder a moral, vão perder a mídia. Porque a religião não está preparada para receber eles. A religião não está preparada para aceitá-los. Mas ele pode ser um gay oculto. E aí, ele prega condenando a mentira. Prega condenando os que estão aí dançando em boate. Pregos condenando aqueles que não foram para a escola dominical. Prega condenando aqueles que não estão fazendo parte do seu grêmio religioso. E a hipocrisia está alarmada, ele é um flagrante diante de Deus. Ele não escapa do que Paulo disse em Romanos 1, mas não, ele usa esse discurso, ele usa essa cultura para se esconder. E aí é onde eu digo, você se assuma, está com vergonha? Conversa comigo, me chama no privado. Quantos que aqui já entraram que eu sei que são e sentem confiança em mim? E aqueles que se declaram até, não vê da minha parte um espanto. Nossa, você é gay? Não. Beleza, você é tranquilo, não vai afetar em nada. Agora, nós podemos saber se isso aí é um trauma, se isso é uma indução, se isso é uma opção, se isso foi uma escolha, ou se você nasceu assim. Porque nós somos natureza caída, nós somos relativos. O autor de Hebreus fala isso em Hebreus 6, que a terra produziu cardos e abrolhos. Nós somos assim. Assim como nasce mentiroso, assim como nasce pecador, nasce aqueles que podem ser anômalos. Porque o homossexual, ele é anômalo quando você está falando aí biologicamente sobre a potência de produção de vida.
Mas ele não é anômalo para ser um ser humano com caráter, com dignidade. E aí é onde bagunçam tudo. Jesus, ele falou sobre os eunucos em Mateus 19. Ele diz assim, ó: aos eunucos que nascem, aos eunucos que se tornam, aos eunucos que nascem, aos eunucos que se tornam e aos eunucos que os homens assim o fazem. Quer ver um exemplo de um eunuco das escrituras? Daniel. Daniel, Azazias, Misael e Ananias. Ananias, Misael e Azarias, que são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se casaram. Daniel foi o oficial abaixo do rei que comandou a província da Babilônia. Ele até pegou o rei assírio quando veio e invadiu, o rei assírio, o reino persa, quando invadiu e tomou ali Babilônia. Ele também ainda mantinha a sua estatura de oficial ali. Nós não vemos casamento na vida de Daniel, ele era um eunuco. Os eunucos, eles eram muito fiéis aos reis porque eles não tinham essa pulsão sexual, de modo que eles não poderiam ser ludibriados por mulheres bonitas ou homens bonitos, seja o que for. Eu, por exemplo, quero te dar um testemunho, eu casei com 25 anos virgem. Virgem, foi uma escolha minha. Eu não estou dizendo que você tem que casar virgem, não, muito pelo contrário. Você discerne a sua consciência e as suas pulsões. Mas eu me decidi porque desde quando eu era criança e me entendia por gente, eu me entendia como quase que um assexuado. Essa parte nunca foi fraqueza a mim. Nunca, 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 nunca. Mas a partir do momento em que eu olhei, me discerni, me descobri da minha namorada, na minha noiva e vi que com ela era liberada essa pulsão em mim, eu também olhei e falei, eu vou casar, mas eu me previ sexualmente, não foi só pelo ato de fazer sexo, mas foi pelo ato também da consciência, o ato das minhas prioridades também, da minha vida, que eu tinha de viajar muito e que eu tinha também vamos dizer assim, um voto com Deus que era totalmente particular. Eu até depois irei fazer um vídeo falando a respeito sobre casamento e namoro. A gente tem que desmistificar esse conceito aí de fornicação que o povo diz a respeito. Mas voltando ao assunto, eu hoje sou um eunuco a todas as outras mulheres que existem, porque eu só tenho pulsão sexual e desejo sexual pela minha. Então eu me tornei um eunuco. Olha aqui, eu me tornando um eunuco para todas as outras que existem. Mas nós temos homens e mulheres que nascem nessa condição de eunuco, que não têm pulsão sexual, são assexuados, mas como nascem em uma cultura caída e uma cultura que é imoral, ele logo entra em uma tribo, ele logo entra em uma consciência de grupo em que não aceita essa condição dele e diz, não, você tem que transar. Você tem que praticar, você tem que se masturbar, tem que ver filme pornô, tem que comprar revista de homens e mulheres, seja qual for. E aí ele, para se aceitar nessa condição, porque a nossa sociedade não aceita, a nossa sociedade não aceita os assexuados e os eunucos, os corrompe. E aí tem um livro maravilhoso, o único livro que fala a respeito disso é Eunucos pelo Reino de Deus. É um livro caro, é um livro que a autora foi expulsa da instituição que ela estava, esse livro foi proibido, as edições, e é o único que fala a respeito disso. Então você que está nessa condição ou opção sexual como homossexual, às vezes você pode ser um eunuco. Você pode não ter pulsão sexual e tá aí com um homem, você que é homem, ou você mulher está com uma mulher, só para não ficar só. Mas é aí onde Cristo entra. É aí onde o Evangelho entra, porque o Evangelho ele te dá paz, o Evangelho te dá companhia. O Evangelho faz de você a sua melhor companhia. O Evangelho faz o Espírito Santo ser o seu consolador, a ponto de que todas as suas carências sentimentais, todas as suas carências orgânicas, elas são satisfeitas sobre a sublimidade de você saber que tem um Deus, que você tem um Salvador, que você tem um companheiro, que você tem alguém que te ama. Até porque a maldade não está nas partes pubianas, a maldade não está nos órgãos genitais, a maldade está na consciência, porque o que sai do homem é o que o contamina e não o que entra. Então, diante de tudo isso que eu falei, eu sei que tiveram aqui religiosos que vão querer deturpar tudo que eu falei, podem ser uns que me chamam de liberais,
Mas olha só, eu vou te dizer, eu tenho 27 anos, eu já li mais de 5 mil livros na minha vida, já estudei tudo que você imaginar e nunca consegui encontrar em Cristo essas definições que os religiosos colocaram a respeito deste tema, ou dessa condição, ou dessa opção. Muito pelo contrário. Agora também, nós não podemos apoiar aqueles que até criam locais onde só podem receber esse tipo de pessoas. Por exemplo, igrejas evangélicas para homossexuais. Aí já é quase que um fanatismo. Eles brigam para um fanatismo e caem em outro. Não precisa disso. O evangelho ele não tem essa departamentalização e essa exclusão social, porque isso é uma exclusão social. Então, o evangelho é liberdade, o evangelho é amor. Então veja todas essas condições, todas essas opções que eu falei, esses exemplos, e discirna e veja que nós temos que aceitar o próximo como se fosse a nós mesmos. E eu quero deixar um beijo aqui, minha bateria vai acabar. Fique com Deus e aproveite esse vídeo. Um grande beijo. Até a próxima.